Havia um garoto, há muito tempo atrás. Ele sempre gostou muito de jogar futebol. E ele jogava no Paraná, junto com seus amigos. E um dia, os amigos começaram a dizer a ele: você precisa ir para o clube profissional, jogar futebol profissional. Ele falou: quem sabe, um dia. E na sua cidade morava um rapaz e foi morar em Criciúma, Santa Catarina. Mudou-se. Ligou para ele e disse: olha, venha para o Criciúma, você vai jogar futebol profissional. E esse menino foi. Deixou sua mãe, seus irmãos e foi embora. Quando você vai em um clube profissional, para alguns que já jogaram e alguns que já tentaram, já fizeram testes, eles colocam todos os jogadores no campo, eles jogam 2 times, eles ficam observando e vão selecionando. No primeiro jogo treino, eles selecionaram esse rapaz, e no segundo jogo ele já estava entre os que estavam sendo escolhidos para jogar no Criciúma. Naquele ano, ele não pôde jogar. E o ano todo, o clube o preparou para ser o centroavante do Criciúma. No outro ano, disputou o campeonato. E no último jogo, o dia da decisão, o meia direita, Betinho, entrou na entrada da grande área, chutou no gol. E ele estava entre os 2 zagueiros, saiu correndo, o goleiro espalmou a bola, ele correu e tocou. E foi o gol do título. E eu estava lá. E eu fiz o gol, que o Criciúma foi campeão. Fazia 8 anos que o Criciúma não ganhava nenhum título. E nós somos campeões catarinenses naquele ano. O futebol é uma coisa incrível, é extremamente apaixonante. Mas é um mundo muito perigoso. Há muitas facilidades. E numa palavra eu digo, não é um lugar para um cristão. Estava assistindo o jogo, um empresário, ele comprou meu passe e me trouxe para São Paulo, para o Nacional. Tive na 2ª divisão de profissionais aqui na Barra Funda. Quando cheguei no Nacional, o meu treinador foi Alfredo Ramos, foi lateral esquerdo da seleção brasileira. Alfredo Ramos gostou muito de mim e disse: você será o centroavante da seleção brasileira, eu vou fazer você. Todos os dias ele me treinava, de manhã e à tarde, colocava 2 ponteiros, na ponta direita e ponta esquerda, cruzar as bolas, colocava 2 zagueiros e ele me obrigava a driblar os 2 zagueiros e fazer o gol. Todos os dias eu treinava. Num dos treinos eu subi para cabecear a bola. Quando eu desci, eu torci o tornozelo. E aí tinha que ficar alguns dias parado. E o meu preparador físico me deu um livro intitulado Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E nas páginas deste livro, uma frase ficou na minha mente: Deus é amor e as coisas ruins não vêm dele. E aquilo ficou. Aí o Alfredo Ramos me chamou e disse: olha, você vai ser emprestado para a Ferroviária de Araraquara, você vai assinar o contrato e vai jogar o Campeonato Paulista. E 2 clubes grandes de São Paulo vão estar observando você. No final do campeonato, você irá para um desses 2 clubes. Eu falei: está bem. Durante a semana me levaram para a Ferroviária de Araraquara, treinei durante a semana, na sexta-feira acertamos o contrato, no sábado haveria um jogo treino, na segunda-feira assinaria o contrato e no outro final de semana começaria o Campeonato Paulista. Fomos para esse jogo treino, ponta direita foi na linha de fundo, cruzou a bola. Quando eu corri para tocar a bola para o gol, esta coxa teve uma contratura muscular, um estiramento muscular. E eu caí no chão, naquela hora eu vi que Deus estava me ferindo. O médico entrou e colocava a mão dele dentro da minha coxa. Rasgou toda a musculatura. E ele olhou para mim e eu, com dores, chorando, ele falou: você ficará de 6 meses a 1 ano sem jogar, para recuperar toda a musculatura. E eu sabia que Deus estava me ferindo naquela hora. Fui para casa, e aí eu andava com dificuldade, ia para o clube, comecei a caminhar, e eu tenho um tio, que é adventista, e ele então começou a me falar coisas que eu nunca tinha ouvido sobre Deus. A minha visão sobre Deus era que Deus está lá no céu, e se eu fizer alguma coisa errada, Ele vai me punir. Então tudo que eu fazia era para merecer coisas de Deus, para Ele me salvar. Eu tinha que ser bonzinho para Ele me aceitar. E essa é a base da teologia errada. Essa é a base do paganismo. Querer aplacar um Deus irado. Mas assim era eu. E o meu tio me chamou e disse: não, Deus não é assim.
Deus é um pai de amor. Deus é um amigo. E aí ele me deu o livro Caminho a Cristo. Até o meio da semana eu li todo o Caminho a Cristo. Fui à casa dele, ele me deu uma série de estudos. Até o final da semana eu completei toda a série de estudos. Tinha fim de semana, cheguei em casa feliz com a verdade. Cheguei em casa na sexta-feira, peguei minha mochila. Falei para a mamãe, eu vou à casa da minha tia porque eu vou guardar o sábado, eu vou ser adventista do 7º dia. Minha mãe olhou para mim e disse, se você sair do portão, você não volta mais para casa. Você não é mais meu filho. Para você entender um pouco o contexto familiar, meu pai nos abandonou quando nós éramos pequenos. Meu pai tinha muito dinheiro. Nós nascemos num berço de ouro. No Natal, meu pai dava o cartão de crédito a um funcionário e dizia, leve meus filhos ao shopping, Cascavel, compre o que eles quiserem, depois você os traga de volta. Meu irmão comprou um kart para brincar, na época. Mas numa noite, meu pai foi embora e não nos ajudou mais. A lembrança que eu tenho do meu pai era uma vez ele pegando os 4 filhos, levando para a praia, e mamãe sentou-se e começou a chorar. Meu pai tirou uma arma, apontou para a cabeça dela e disse, para de chorar, senão eu te mato. Este era meu doce pai. Então eu fui muito apegado à mamãe por causa da separação do papai. Quando eu falei que eu ia mudar de religião, que eu ia para a casa da minha tia, ela falou, se você sair, você não é mais meu filho. Eu falei, mas eu irei. Fui à casa da minha tia. Foi a primeira vez que eu passei a noite em oração. Porque elas ligaram e disseram, nós vamos com a polícia aí e vamos trazer de volta. E ele foi com meu tio, foi a minha irmã e foi a minha mãe. Aí xingaram minha avó, minha tia, eu fiquei no quarto. De manhã estava raiando o dia. Eu levantei, tomei um banho e fui à igreja. O pastor pregou e no domingo à noite ia ser o meu batismo. Portanto, a minha conversão durou uma semana. No domingo, a igreja estava repleta. Tinha gente na janela, ninguém acreditava que eu que ia jogar num grande clube em São Paulo, tinha abandonado tudo por causa da religião. Mamãe ligou para o meu irmão mais velho, o Amauri, e disse, olha, venha para casa, ele estava em Curitiba. O seu irmão ficou louco. Volte, venha para casa, precisamos fazer alguma coisa. Meu irmão pegou o ônibus em Curitiba, no sábado à noite, domingo de manhã estava em Medianeira. Ligou para mim, que está na casa do meu tio, e falou, se você for se batizar hoje à noite, nesta igreja, eu vou com um revólver aí e vou te matar. E eu lembro as palavras que eu falei para o meu irmão, foram, seja feito o que Deus quiser, mas eu irei me batizar. Fui, me batizei, e aí meu tio falou, agora você pode voltar para casa. Eu esqueci um detalhe, quando eu estava no batismo, geralmente os candidatos sentam-se no primeiro banco. Atrás de mim sentou-se uma jovem amiga da família. E durante o tempo em que o pastor pregou, ela ficou no meu ouvido dizendo, Deus está em todas as religiões. Você não precisa mudar de religião. Deus está em todas elas. Sua mãe está lá esperando você. Você vai destruir uma família. Deus ama você. Deus está em todos os lugares. Você não precisa mudar de religião. E aí eu firme, não, eu vou. Quando ela viu que eu não havia mais nenhuma saída, ela disse, vamos fazer o seguinte então, frequente a igreja, mas não se batize. E minha mãe disse, meu filho, eu deixo você ir em qualquer igreja, menos nesta. Me batizei, aí meu tio falou assim, agora você pode voltar para casa. Agora acalmou, você batizou, doce ilusão. Toda sexta-feira, aliás, em casa, minha mãe não fazia comida para mim. Minha comida eram as mandiocas que eu colhia da horta. Eu não sabia cozer, eu comia crua mesmo. Era pão e algumas coisas assim. E minha mãe, de pirraça, fazia alimentos imundos. E eu sentava à mesa, comia e tal. E sexta-feira, o meu irmão chegava em casa, colocava rock bem alto. E dizia, aí crente, vamos aproveitar a vida, rapaz, tem que ser feliz, esse negócio fazendo culto. E aí, rock, toda sexta-feira à noite em casa. Eu pegava minha mochila, meus livros, ia para a igreja. No Paraná é muito frio. Muitas vezes, muitas noites, eu peguei a capa do piano e dormi no púlpito da igreja.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu apanhei por causa dessa igreja. Meu irmão mais novo me bateu. Minha mãe me expulsou de casa. Mas esta é a igreja de Deus. Deus tem um povo que Ele fez depositar as suas verdades, somos nós. Nós temos duas passagens bíblicas nas quais nós confirmamos que a igreja adventista do sétimo dia foi fundada abaixo do poder de Deus. Não foi nenhum homem que fundou essa igreja, foi Deus. Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E Daniel 10, versos 8 a 10, onde fala sobre o desapontamento, que o livrinho seria doce na boca e amargo no ventre, mostrando claramente o desapontamento de 22 de outubro de 1844. Aí Deus funda este movimento, Adventista sétimo dia, e o faz depositar as suas verdades. Portanto, nós somos a igreja que Deus fundou com o seu poder. Amém? Numa das ocasiões, quando eu saí de casa, eu voltei do culto, sentei à mesa, estava a mamãe e o meu irmão Flávio. E eu olhei para o meu irmão e falei, Deus ama você. Aliás, olhei para ele e pensei, não falei nada. Deus ama você. Meu irmão levantou, me deu um soco na cara, pegou uma faca e disse, eu odeio você. Aí a mamãe falou, para, que é isso? Ele jogou a faca, ele foi para o quarto e eu fui para a igreja. Numa outra ocasião, eu estava em casa, a mamãe falou, vá ao supermercado comprar algumas coisas. Eu fui. Quando estava no mercado, voltei, havia fogo na churrasqueira. Eu falei, a senhora vai cozer alguma coisa, assar alguma coisa? Ela falou, não, botei fogo em algumas coisas. Fui lá ver, mamãe botou fogo na minha Bíblia, no meu inário e em todos os meus livros. Eu chorei muito aquele dia. Eu olhei para ela e falei, mamãe, eu amo a senhora, mas a senhora não deveria ter feito isso. E fui chorar. Eu morei com a mamãe uns 6 meses e fui morar com a minha tia. E em casa, por todo esse período, eu fazia minha comida, minha mãe não falava comigo e nem meu irmão. Eu perdi todos os meus amigos, mas eu ganhei uma igreja. Eu ia para a escola, as pessoas riam de mim. Eu andava na rua, as pessoas riam de mim. Se eu encontrasse o meu irmão na rua, ele mudava de calçada. E eles diziam, você não é mais meu irmão. Minha irmã não me recebia mais na casa dela. E depois de um período eu voltei a morar com a minha tia por causa da pressão. Quando eu estava, depois de um período morando com a minha tia, a mamãe, fazia mais ou menos 3 meses que eu não via minha mãe. Puxa, a mamãe estava saindo de casa, eu fiquei tão feliz de vê-la. E eu falei, puxa, eu vou dar um abraço na mamãe. Eu estava do outro lado da rua e falei, oi mamãe. Ela olhou para mim, virou o rosto e continuou caminhando. Não me disse uma palavra. O inverso do ódio, aliás, o inverso do amor não é o ódio, é o desprezo. Aquele dia eu fiquei tão mal, que eu sentei na sarjeta da rua e chorava. Eu não conseguia caminhar. Tamanha dor do desprezo. Mas Deus é maravilhoso. Ele tem um provérbio que diz que Deus transforma os nossos inimigos em nossos amigos. Minha mãe está em casa, veio visitar as netinhas e hoje ela tem uma admiração profunda. Para ela, eu sou um padre. Ela diz para todas as amigas dela, estou tão feliz que eu tenho um filho padre, porque ela é muito católica. E eu digo para ela, eu sou feliz. Eu falei, eu sou feliz de ser o pai da família, né? Que legal. E sempre nós temos reuniões, ela pede para eu fazer as orações e tal. Hoje ela mudou completamente, os meus irmãos. O meu irmão mais velho foi que me matar, tenho respeito. O mais novo que me bateu também. Essa menina que está em casa, a Laura, tem um carinho muito grande. Hoje pela manhã, antes de eu vir à igreja, ela colocou um bilhetinho no meu escritório. Nesse bilhetinho estava escrito assim: meu filho, eu orei uma semana inteira por você. Orei não, eu rezei uma semana por você. Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer qualquer coisa. E Jesus apenas disse que Ele quer que você o adore com coração sincero, sem falsidades. Deus quer que você o encontre verdadeiramente com o coração aberto. Ele diz, deixa o Espírito conduzir você.
Porque eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Eu posso tirar os ressentimentos, as mágoas, os ódios, tudo. Eu posso transformar completamente a sua vida, se você vir e me adorar em espírito e em verdade.